Essa é uma live da Igreja Presbiteriana de Vilar Carioca, também assim assistido pela nossa Igreja Presbiteriana de Ana Gonzaga, igreja essa filha da nossa igreja aqui. Eu sou o reverendo Igor Garcia e com alegria estaremos então trazendo esse momento de reflexão. Eu queria pensar, já que nós estamos falando bastante sobre a disciplina, nessa noite eu queria ver então a disciplina em oração. Disciplina em oração. De todas as disciplinas espirituais, de tudo que você possa imaginar, que possa ser pensado, trabalhado, feito como um caminho de fortalecimento no sentido da sua prática, na sua rotina, na sua disciplina, a oração é a principal delas. A oração, ela faz parte da vida do cristão, ok? Então, ela nos introduz a uma vida, a uma visão e uma conceituação da vida interior. Então, quando nós paramos para orar, nós começamos a analisar coisas do nosso coração, analisar aquilo que nós fizemos durante aquele período, aquele dia, começamos a analisar a nossa própria relação com Deus, né? Começamos a analisar toda essa nossa caminhada. Então, a oração ela é essencial e, como estamos colocando aqui, ela é o ato principal nessa jornada de disciplina espiritual. Oração. Ela nos faz olhar para dentro de nós mesmos quando paramos para falar com Deus. Então, isso é fundamental. E aí eu queria deixar registrado a frase de um grande pensador, ele é considerado o pai das missões modernas, que é William Carey, um inglês, né, que foi levar o Evangelho de Cristo à Índia. E ele coloca da seguinte forma: a oração secreta, fervorosa, confiante, está na raiz de toda santidade pessoal. Então, observa que a ideia de encontrar a pessoa que tem a santidade, né? A pessoa que realmente vivencia as mudanças da ação do Espírito Santo de Deus em sua vida, passa por uma vida de oração, e aí ele coloca aqui secreta, ou seja, não é como os fariseus que eram apontados por Cristo, né? Que se atrasavam para chegar no templo para poder fazer as suas orações ao público, na praça, e todo mundo ouvir as suas orações, que eram bonitas, né? Bem elaboradas, orações com palavras rebuscadas, que encantava as pessoas e passava uma falsa santidade. E aí o William Carey, que viveu um ministério muito duro na Índia, foi muito perseguido, sofreu bastante como um missionário naquele campo, e ele vai registrar justamente isso, que a raiz da santidade de um homem temente a Deus, de uma mulher temente a Deus, não está associado à forma como ela fala com Deus na frente das pessoas, mas na forma como ela fala com Deus quando está a sós com Ele. Bem, porque ele diz que ali você realmente vai ser muito sincero e verdadeiro. Ali você não vai estar tão preocupado em polir as palavras ou até mesmo omitir alguma coisa na oração por causa de outras pessoas que estão presentes. Então é interessantíssima essa frase do William Carey. E aí então o que nos leva a pensar, e o desafio para nós, é que orar é mudar. Se não estivermos dispostos a orar, deixaremos então, se não estivermos dispostos a mudar, deixaremos então a oração de lado. Uma das coisas que nós vamos começar a deixar de fazer é orar, porque como nós vimos no início, a oração ela é uma forma onde nós paramos e olhamos para dentro de nós mesmos, para falar para Deus das nossas fraquezas, para falar para Deus, né, e pedir perdão pelos nossos pecados, para falar para Deus daquilo que está doendo, da situação da vida, para falar para Deus, né, e às vezes até nem falar. E aí às vezes nós só pensamos, né, de coisas que Deus nos faz lembrar na hora que estamos orando e que nos envergonha. Talvez daquilo que você está pedindo perdão a Deus já pela 10ª vez, talvez daquilo que você falou em uma oração passada, se comprometendo com Deus de não fazer mais ou de fazer algo pelo qual Deus já tinha te cobrado e você não fez. Então a oração ela sempre nos desafia a esse aspecto de mudança. Está associado a
mudança. Tá? Então orar não é lançar meras palavras. Orar é estar disposto diante de Deus de mudar. Porque se você não estiver disposto a mudar, você vai mentir para Deus. Você vai, na verdade, colocar diante de Deus pedindo perdão por algo, mas que, na verdade, você não se esforça para fugir daquele mal. Você vai se comprometer com Deus referente a alguma realidade daquilo que você entende que gostaria de fazer, uma promessa, vamos assim dizer, só que você não muda e aí então aquilo não passa de meras palavras. Observe então e veja como a oração ela é essencialmente uma disposição do coração do homem e da mulher temente a Deus de mudar. Quando nós não queremos mudar, quando nós não queremos experimentar algum tipo de mudança na nossa rotina, mudança na minha personalidade, mudança no meu caráter, mudança nas minhas relações sociais, se eu não quero mudar em área nenhuma, eu começo então a me afastar da oração sincera. Eu começo então a me afastar da oração secreta, fervorosa e confiante. E começo a me associar, se ainda exerço a minha comunhão com a igreja, eu começo a me associar com aqueles que querem aparecer santos, parecer santificados, com orações belas, orações bonitas, bem elaboradas e que às vezes encantam os ouvidos de quem está ouvindo ao nosso lado, mas na nossa particularidade, na nossa intimidade, o fato é que as nossas orações são vazias, puras, vazias e puras no sentido não de pureza, mas de vazio mesmo, né? Vazias da sua necessidade de corresponder aos verdadeiros sentimentos do coração. Então verifique e veja comigo o quanto é importantíssimo que eu e você estejamos agora então desafiados por isso ao exercício de uma oração secreta, uma oração fervorosa e uma oração confiante. Não falamos, não oramos e não temos intimidade com Deus para aparecer para as pessoas. Fazemos isso porque Ele é Deus e porque Ele veio ao nosso encontro e abriu esse canal de acesso e nos deu a oração como um caminho de mudança. Mudança. Porque é sempre muito difícil experimentar viver o caminho de Deus, vamos assim dizer, viver o reino de Deus. E às vezes nós vamos orar, talvez porque você está com ódio de alguém, e você fala, Senhor, me ajuda a perdoar aquela pessoa. Talvez você vai orar porque você está sendo tentado em alguma fraqueza, e você vai dizer, Senhor, me ajuda a não ceder nessa fraqueza. Talvez você vai orar dizendo assim, Senhor, eu estou desanimando com a igreja, desanimando com a fé cristã, eu estou me sentindo vazio, e talvez você vai orar pedindo tudo isso. E todas essas coisas implicam em mudanças. Não existe oração que não vai implicar em mudanças. Bem como também, quando nós oramos, nós estamos dizendo para Deus, para Ele fazer a sua vontade em nossas vidas. A exemplo do próprio Cristo, a exemplo do próprio Deus, que quando orou, disse no final de sua oração, mas seja feita a tua vontade. Então orar é sempre estar disposto a obedecer às mudanças que Deus deseja realizar. Por isso, então, tenha sempre essa consciência. Essas mudanças são tão importantes que lá em Tiago 4, verso 3, o apóstolo Tiago registra da seguinte forma: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago mostra que nas nossas orações nós podemos inclusive pecar. Você pode estar orando e na oração pecando. Com as coisas que você está falando, você está pecando. Porque pode ser que boa parte das coisas que você fala para Deus, na verdade, é a expressão de um coração vaidoso, de um coração egoísta, e de um coração às vezes até ganancioso. E nessas frases, nesses pedidos, nós até ofendemos a Deus. Observe então justamente esse desafio. Orar é mudar.
é eu começar a verificar que realmente existem muitas coisas em mim que precisam ser transformadas e mudadas. E isso passa então agora pela ideia da obediência. O que Deus tratar comigo, isso eu vou viver. Então, você que ora em casa, você que ora, né, secretamente, fervorosamente, confiante em Deus, com certeza você tem que estar sempre tendo no seu coração essa noção de que eu oro ao Senhor e oro porque Deus move o meu coração nas orações, porque Deus quebranta o meu orgulho nas orações, porque Deus me torna mais simples e mais humilde nas orações, porque Deus me faz mais conhecedor de mim mesmo, para que agora, conhecendo-me mais, eu possa me corrigir no sentido da ação de Deus em nossas vidas, para que eu possa ser um verdadeiro adorador. Então, nesse aspecto, orar é sempre mudar, experimentando a santificação. Então, a oração de verdade, ela começa a orar segundo os pensamentos de Deus. A verdadeira oração, ela vai sempre ser construída a partir dos próprios pensamentos de Deus. Por isso, é essencial e fundamental aprendermos a colocar em nossas orações a própria palavra de Deus, acrescentar em nossas frases, né, em nossos pedidos, em nossas gratidões, em nossos, enfim, na nossa demonstração de necessidade e dependência de Deus, a própria palavra de Deus tem que fazer parte nas nossas orações, para que nesse aspecto nós possamos estar sempre construindo uma oração que seja segundo o pensamento de Deus. Imagina eu fazer uma oração que seja contrária ao pensamento de Deus. Isso seria algo terrível. Então, a oração verdadeira, além de construir um pensamento, né, formular frases de acordo com o pensamento de Deus, ela também deseja o que Deus quer. Ela deseja o que Deus deseja. Então precisamos desejar aquilo que Deus deseja. A questão da paz, do amor ao próximo, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, de sermos sal da terra e luz do mundo, de realmente podermos ser misericordiosos, de amar assim como Deus nos amou, de estender a mão ao necessitado, de sorrir com os que estão sorrindo, de chorar com os que estão chorando. Então as nossas orações têm que desejar aquilo que Deus deseja. A oração verdadeira também se preocupa com isso, de ter no seu bojo justamente os desejos de Deus também. Podemos também olhar e entender que a oração verdadeira também está preenchida de amar as coisas que Deus ama. Amar as coisas que Deus ama. Então precisamos ter consciência disso, para que nas nossas orações sejam repletas justamente das coisas que Deus ama. Tá? Deus não ama a inveja, Deus não ama a mentira, Deus não ama a maldade, Deus não ama a injustiça, Deus não ama qualquer tipo de covardia, Deus não ama nenhum tipo dessas atitudes e centenas de outras mais que você também tem consciência. Então, em hipótese alguma, em nossas orações, pode haver algum tipo de mentira, algum tipo de pedido, vamos assim dizer, né, que leve o mal a alguém. Talvez você pense assim, mas existem as orações imprecatórias, foram feitas no passado, estão lá vários salmos com orações imprecatórias. É verdade. Mas a oração imprecatória é um desabafo daquele que está sofrendo, mas coloca a justiça na mão de Deus e pede, Senhor, que o Senhor faça a justiça. É algo onde ele está pedindo para que Deus faça a justiça que deve ser feita. Mas não é eu pedir para ter benefício sobre a vida de alguém. Então observe que nas nossas vidas de oração e nas nossas orações, melhor dizendo, devemos ter nas nossas orações as coisas que Deus ama. E bem como também querer as coisas que Ele quer. Nós, em muitos momentos, em muitas das nossas orações, nós estamos sempre muito preocupados com a nossa postura, ou melhor, com a nossa estrutura aqui neste mundo.
por muitos momentos em nossas orações, e talvez, se não todas, né? Eu não vou ser tão radical nisso, mas em grande parte delas, nós estamos sempre muito preocupados com a nossa posição social neste mundo. Estamos sempre muito preocupados com o nosso trabalho, muito preocupados com o nosso salário, muito preocupados em ter mais conforto. E estou dizendo que nada disso seja ruim, essas coisas são boas, essas coisas fazem parte da vida, mas eu estou falando da quantidade, do percentual dessas coisas. E Deus falou que nos daria condições favoráveis no sentido de termos paz no coração, mas Ele não disse que nós seríamos milionários. Mas Ele não disse que nós não passaríamos por enfermidades. Mas Ele não disse que nós não enfrentaríamos circunstâncias de perseguição e humilhação neste mundo. Pelo contrário, Ele disse que neste mundo teríamos aflições, que o mundo não gostaria de nós, porque nós não somos deste mundo. Então, o que Deus falou realmente eram coisas diferentes, muito diferentes daquilo que muitas das vezes os nossos corações anseiam. Então, uma vida de oração, eu preciso verdadeiramente parar e falar assim, eu preciso pedir as coisas que Deus quer. E o que Deus quer de você? E o que Deus quer que você seja? Então observe que nessa caminhada, quando o apóstolo Tiago registra lá em 4, verso 3, que não recebeis porque pedis mal, está diretamente associado ao fato de orarmos, mas com o coração mundano. Eu oro ao Deus trino, eu oro ao Deus transcendente, eu oro ao Senhor da criação, mas eu oro com o coração enraizado neste mundo. E aí é lógico que nas orações vai acabar saindo anseios, desejos, pedidos associados aos prazeres deste mundo. E aí nesse momento então nós ofendemos a Deus com a nossa oração. Então esteja atento quanto a isso. A disciplina na oração. Para que nós não venhamos a pecar enquanto oramos. Então faça justamente isso, porque a verdadeira oração é uma oração segundo os pensamentos de Deus, deseja o que Deus deseja, ama as coisas que Deus ama e quer as coisas que Deus quer. Se as nossas orações se encaixam dentro disso, com certeza a sua oração secreta é fervorosa e confiante, e você tem no seu coração a certeza de que Deus te ouve, que Deus tem ouvido as suas orações e que tem respondido. Então, queridos, que nessa noite todos nós possamos encerrar sabendo que precisamos ter uma vida de oração disciplinada, pois a oração, dentre todas as disciplinas espirituais que possamos pensar, ela é a principal, ela é a que tem maior peso, porque é o momento onde cada um de nós, na nossa particularidade, na nossa intimidade, paramos para falar com o Senhor das nossas vidas. E aí não tem máscara, e aí não tem farsas, e aí não tem nada que vai, vamos assim dizer, desvirtuar essa comunicação com Deus, porque Deus tudo sabe e tudo vê. Então, viva essa disciplina de oração e com certeza Deus te abençoará mais e mais pela alegria e pelo amor dele derramado sobre nós. Amém? A todos uma boa noite, que Deus abençoe ricamente. Palavra do Reverendo Igor, a comunidade presbiteriana de Vilar Carioca e Ana Gonçalves.